Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, sexta-feira da oitava da Páscoa. Nós ainda estamos vivendo, a oitava da Páscoa. Hoje é o Dia Nacional do Aço, que por sinal está muito caro. O Dia da Biblioteca. E na data de hoje, em 1912, foi o nascimento de Márcio Mazzaropi. Também na data de hoje, em 1952, é o começo da Revolução Cívica na Bolívia. São as memórias históricas de hoje. Eu peço a você que divulgue este áudio, seus contatos. O Carlos já está fazendo aí um grupo para divulgar, a gente agradece. E que você também deixe aí o seu comentário, o seu joinha. E vamos juntos fazer deste momento o nosso momento de oração e partilha da palavra de Deus. Hoje vamos escutar o Evangelho de São João, capítulo 21, os versículos do 1 ao 14, que diz: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. O Evangelho de São João estaria terminado no capítulo 20. O capítulo 21 teria sido acrescentado para equilibrar o messianismo de Pedro com o espiritualismo do discípulo amado. O papel do discípulo amado com o papel de Cefas, Pedro, na igreja. A função da instituição e a função do carisma. O princípio da lei e o princípio do amor. Teria havido como que um compromisso. Acolhemos o livro de João, se ele deixar claro o papel de Pedro na igreja. O princípio petrino. Ressaltamos o lugar de Pedro se ficar claro que também ele se suborniza ao amor. O princípio joanino. O mais conhecido estudioso dessa questão foi o padre Raymond Brown, exegeta canadense, falecido há muito tempo. Por isso o capítulo 21 não é um acréscimo mais ou menos supérfluo, ainda que se possa destacá-lo do restante do Evangelho. Está bem harmonizado com o conjunto. Pode ser considerado um epílogo do Evangelho, já que este começa com um magnífico prólogo, lá em João 1, do 1 ao 18. O prólogo, do 1 ao 18,
nos apresenta a pré-história de Jesus, sua pré-existência, sua existência em Deus desde sempre, sua encarnação, sua função de luz e vida no mundo. O miolo do Evangelho nos conta a história de Jesus, a palavra de Deus no mundo desde o testemunho de João Batista até a sua morte e ressurreição, que nos dão a vida de filhos e filhas. O epílogo, agora esse 21, do 1 ao 25, nos põe em contato com a história depois de Jesus, quando os discípulos continuam a sua obra, testemunhando-o no mundo. Em João 21, do 1 ao 14, o evangelho de hoje, que nós escutamos, vemos como Jesus se manifesta aos discípulos, enquanto esses continuam a missão recebida. Jesus está com eles na pesca, que simboliza a atividade missionária, e no banquete, que evoca a Eucaristia, fonte e meta de toda a missão. A igreja, convocada e congregada pela palavra que é Cristo, se nutre ao longo do caminho de peixe que é Cristo e do pão que é Cristo. E assim é transformada cada vez mais no corpo de Cristo. Palavra e pão são os dois pilares absolutamente indispensáveis que mantêm a barca da igreja à tona e ativa. A comunidade dos discípulos, porém, precisa ainda de dois elementos que se apoiam sobre o amor e o seguimento. Esses elementos são a dimensão institucional, que é representada por Pedro, e a dimensão carismática, representada pelo discípulo que Jesus amava. O primeiro elemento é mais pastoral, o outro é mais criativo. O primeiro está mais preocupado com as estruturas, o segundo está mais atento às pessoas. O primeiro é mais conservador, o segundo mais livre. O conflito entre os dois é inevitável, mas os dois são necessários, sendo, porém, prioritário o princípio do amor e da liberdade. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, pastorado é necessário, mas está subordinado ao amor a Jesus e aos irmãos. Só para não deixarmos no ar essa história, é bom saber que nos versículos 24 e 25, o autor do quarto evangelho atribui a João, se identifica como discípulo amado, mostrando que nós, no entanto, sabemos que o quarto evangelho de São João é como os outros também, não é escrito apenas por uma única pessoa, mas por uma comunidade de pessoas, de fiéis, que não querem deixar a história de Jesus se perder na história, e por isso a preocupação de escrever, de pôr em palavras aquilo que eles viveram e experienciaram no amor e pelo amor a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu desejo a você que também você se esforce a cada dia para viver a primazia do amor. A fé sem o amor não sobrevive. Que a sua fé seja regada todo dia pelo amor a Deus e aos irmãos. Desta forma, nós sabemos que a nossa fé será autêntica. Tenha um dia abençoado, uma abençoada sexta-feira da oitava da Páscoa. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.